Olá, minha gente, bem-vindos de volta ao canal. Tava com saudade de vocês. Foram quase 2 meses sem publicação aqui no canal. E eu vou explicar no vídeo de hoje a razão desse abandono, tá certo? Se você é novo ou nova por aqui, considere se inscrever no canal para me ajudar. Eu sou Franklin Luan e concluí agora o segundo período do curso de Medicina na UFCG. Então essa é a temática do vídeo. Vou trazer como foi a rotina, as minhas impressões a respeito desse período denso, cansativo, exaustivo eu diria, que foi o P2. Para situar as pessoas que eventualmente não conheçam a rotina da UFCG, nós estamos com um período um pouco mais curto, período letivo de 85 dias, em razão de todos os atrasos no calendário acadêmico. E aí, para tentar compatibilizar o calendário acadêmico com o civil, uma estratégia da universidade foi enxugar os períodos. Então, em vez de 100 dias letivos, a gente está com 85 dias letivos. E isso, ao mesmo tempo que é bom no sentido de trazer celeridade para o processo, né, conferir a equivalência entre esses calendários, por outro lado, acaba adensando ainda mais a quantidade de atividades que a gente precisa cumprir e acaba tornando, penso eu, mais cansativo, né, todo o processo. Comparando o segundo período com o primeiro, assim, sem a menor sombra de dúvida, esse P2 foi muito mais difícil. Mesmo considerando o impacto inicial, né, do P1, você vai começar a conhecer uma rotina diferente. Ainda assim, o P2 foi bem mais difícil, sabe? Tanto é que o pessoal da minha turma fez até um enterro simbólico do P2, porque foi muito desgastante. A gente pagou agora no P2 o equivalente a 14 ou 15 disciplinas. A rigor, são 5 ou 6 disciplinas, tá me falhando a memória agora. Ocorre que algumas dessas disciplinas são colegiadas. Então, por exemplo, a gente pagou sistema reprodutor e endócrino reprodutor. Aí tem um professor para fisiologia do sistema, desse sistema, um professor para anatomia, outro para embriologia e um para histologia. E assim se repete, cardiovascular, de igual modo, um da embriologia, um da fisiologia, um da anatomia. Então, cada professor desse tem uma rotina própria, com atividades próprias, provas, seminários. Então, no final das contas, é como se a gente estivesse pagando 14 ou 15 disciplinas. E isso é muito, porque a nossa grade é praticamente totalmente preenchida. A gente só tinha a sexta-feira livre, mas a considerar a quantidade de atividades com as quais a gente precisava lidar, acabava que nem dava para descansar, digamos assim, nessa sexta-feira. Então foi um período muito corrido, muito cheio de atividades, e isso implica em aumento de estresse, né? Eu ainda tive outras atividades acadêmicas fora, né, da sala de aula, digamos assim. Eu comecei a desenvolver um projeto de pesquisa, enfim, a pesquisa está em andamento, sobre um tema que foi despertado, inclusive em razão dessa rotina que eu vivenciei e vi colegas vivenciando agora no P2, né? Então eu comecei a estudar processo de adoecimento e sofrimento psíquico nos acadêmicos de medicina, por presenciar, né, colegas e eu mesmo passando por processos difíceis em decorrência dessa rotina da universidade. E aí depois eu posso até trazer um vídeo falando sobre esse aspecto de forma mais enfatizada, mas assim, o índice de adoecimento psíquico dos estudantes, dos acadêmicos de medicina e dos profissionais também de medicina são índices bem maiores do que a população geral. Então, o índice de transtorno de ansiedade chega a ser 7 vezes maior do que a da população geral, de depressão, de suicídio, etc. Então, me ocorreu de tentar investigar um pouco, né, como isso funciona e de que modo a rotina do estudante de medicina colabora para esses processos. E também acabei me engajando num processo de extensão, né,
Probex, que a gente chama a respeito dos cuidados paliativos, né? A gente ainda não teve nenhuma intervenção propriamente dita, mas estamos iniciando as discussões teóricas, enfim, compartilhando experiências nesse sentido. E que é uma exigência da própria universidade, ou seja, para além da quantidade exorbitante de aulas e conteúdos que a gente precisa ter, a gente tem que ter essas experiências complementares. Para não falar apenas mal, enfim, tem aspectos positivos que esse P2 nos apresentou. Pelo menos a mim, me parece que ficou mais evidente uma interlocução entre as disciplinas, de tal modo que ao estudar, por exemplo, o conteúdo do sistema cardiovascular, a gente notava articulações, digamos assim, com o conteúdo do sistema nervoso. Ou quando a gente via o sistema reprodutor e endócrino, a gente conseguia articular bem com o sistema locomotor e por aí vai. Então, nesse sentido, perceber a integração desses conteúdos acabou sendo uma novidade se comparado ao P1. Um outro ponto positivo foi o fato de que, né, os grupos que compõem a sala, a gente tem um grupão, e penso que de uma forma geral na nossa turma consegue conviver harmonicamente. Claro que tem um estresse ou outro, uma divergência de opinião, de pensamento, isso faz parte da convivência humana, né? Então a nossa sala, nesse aspecto, eu tenho uma visão bem positiva. Mas dentro da sala, do grupão, existem os grupinhos, né? Os grupos menores que se formam por afinidade, enfim, por semelhança de pensamento, acabam se afinando, né? Por razões as mais diversas. E dentro desses grupos, falando sobretudo do meu grupo, eu percebi uma intensificação das relações, né? Repito, tem os estresses, tem, enfim, as situações que muitas vezes não são tão legais, tão confortáveis, mas de uma forma geral eu percebi um espírito colaborativo mais presente, mais intenso. E eu penso que isso é uma estratégia necessária para que a gente consiga sobreviver, né, dentro desse curso, né? Acho que é uma estratégia, inclusive, de defesa, de proteção. Então é um outro aspecto positivo. Em relação às disciplinas, existem aquelas mais tranquilas. Claro, você tem que estudar, porque, enfim, tem que aprender, tem que passar por provas, por seminário, por atividades avaliativas. E existem disciplinas que são mais casca grossa, assim, são muito exigentes, demandam muito tempo. Tem a fatídica disciplina, né, locomotor, ou sistema locomotor, notadamente a parte de anatomia do locomotor, uma disciplina que exigiu muito, né, da gente, muito estudo, tem muito conteúdo. E assim, as avaliações são rigorosas, acaba sendo um ponto talvez até de perturbação dentro desse P2. Tem outras disciplinas, a epidemiologia também não é tão simples, mas, como digo, estudando muito, colaborando, tendo ajuda, tentando se ajudar, o pessoal consegue sobreviver a ela, né? E um fato que é elucidativo de como, pelo menos segundo a minha impressão, esse P2 foi mais difícil do que o P1, foi a situação de que eu precisei virar noites estudando. Até então nunca tinha me ocorrido esse tipo de situação, nem fiz mestrado, doutorado, em graduação, outra graduação. Mas assim, eu podia até estudar até tarde, ou acordar mais cedo para estudar, mas assim, nunca chegou a situação de ter que virar a noite estudando. E agora, no finalzinho do período, isso aconteceu, né? Não é que o P1 é fácil, né? Também é difícil, tem seus desafios, mas o P2 é mais puxado, né? A gente até tinha, né, essa informação, conversando com veteranos, de que realmente era um período difícil. Muitos consideram o período mais difícil do ciclo básico, né? Mais para frente, eles falam muito que o quinto e o sexto são bem desafiadores, mas assim, o que disseram acabou se confirmando, né? As disciplinas que demandam mais cuidado, mais estudo até, acabaram também se confirmando. E assim, eu deixo inclusive isso como uma orientação para os colegas que concluíram o P1 agora
e vão ingressar no P2. Mas assim, eu não faço no sentido de querer amedrontar, gerar caos, temor nos colegas, não é nesse sentido não. Honestamente, é no sentido de que no sentido de trazer uma orientação mais realista de quem acabou de passar por o processo e que vai demandar um pouco mais de cada um. Vocês vão ter essa oportunidade e da mesma forma que a gente recebeu essas orientações do pessoal do P3, eu acho interessante, viável, né, também informar nesse sentido. Claro que todo mundo tem plenas condições de ser aprovado em todas as disciplinas, mas assim, é bom ter clareza de que o desafio é um pouco maior agora no P2, tá certo? Se eventualmente, em qualquer dos períodos, você precisar fazer final, isso não é o fim do mundo não, até se perder uma disciplina, depois dá um jeito de recuperar. Mas eu entendo que é uma situação que não é confortável para ninguém, né? Ter que fazer final, ter que fazer a disciplina novamente, não é confortável, mas também isso não diz muito, né, da sua capacidade, da sua competência. Às vezes você não foi bem numa prova específica porque não entendeu o conteúdo ou porque o professor esperava uma outra linha de resposta diferente da que você colocou na prova. Isso faz parte. E se você fez um final, eu mesmo fiz final no P1 em bioquímica, isso não diz da sua competência não, sabe? Fiquem tranquilos nesse sentido, porque ninguém fica menor ou se torna menor por fazer eventualmente uma prova final ou repetir uma disciplina, tudo bem? Então é isso, essas foram as minhas percepções, né, desse P2. Espero que o P3, dizem que é um pouco mais leve em termos de dificuldade em algumas disciplinas, apesar de que, pelo que falam, também tem uma densidade muito grande de atividades, seminários, de provas, mas parece ser menos perturbador do que o P2, né? Assim espero. E assim espero retomar também a frequência de postagens aqui no canal. Então a razão do meu sumiço, né, do meu abandono, digamos assim, em relação ao canal, foi essa correria, né, maluca que foi esse P2, que começou num nível de rotação alto e assim, em nenhum momento diminuiu. Pelo contrário, no final passou a exigir muito mais da gente. Então acabou comprometendo o tempo de forma quase integral. Não raramente, domingo, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu já estava acordado estudando. Sábado, domingo, que é o tempo que muitas vezes, a janela de tempo que sobra, que resta para a gente correr atrás das defasagens da semana. Mas faz parte do processo, tudo bem? Então é isso, eu vou retomar a frequência, o calendário de postagens aqui no canal, trazendo umas questões, claro, falando da medicina, mas tratando especialmente dos estudos preparatórios para o Enem, tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.